TVC Rio apresenta Núcleo de Jornalismo. Apresentação: José Carlos Madureira. Pessoal, mais uma vez estamos aqui no Núcleo de Jornalismo da TV Comunitária Canal 6 da NET do Rio de Janeiro para trocar uma ideia sobre os últimos acontecimentos do início de 2018, a cobertura que a TV Comunitária fez do julgamento do Lula em Porto Alegre e os seus respectivos desdobramentos. E conversar sobre a pergunta que está todo mundo fazendo, todos os meios de comunicação estão perguntando. E agora? O que vai ser das eleições, o que se espera, o que vai ser da esquerda, o que vai ser da direita, o que vai ser do centro? Afinal de contas, condenado ou não, Lula em qualquer pesquisa bate 51%. Estou aqui com meu amigo Moisés, também diretor da TV Comunitária, que vai trocar essa ideia com a gente aqui sobre o que aguarda o brasileiro, o eleitor brasileiro em 2018, com o Lula condenado, preso ou não. O que vai acontecer no Brasil? Olha, primeiro, obrigado aí, Madureira, para a gente estar fazendo mais um programa aqui do Núcleo de Jornalismo. Olha, eu acho que a luta é a mesma, certo? Com o Lula preso ou não preso, que eu não acho que isso vá ocorrer de imediato, eu acho que é uma campanha para que isso seja feito, certo? Mas eu quero crer primeiro que pelo menos os parâmetros mínimos da justiça têm que ser mantidos. Houve uma decisão do TRF4 que disse, né, que a partir da análise dos recursos, lá aqueles três desembargadores que decidiram pela condenação em segunda instância do Lula, que é a partir daí que eles vão emitir uma instrução, um tipo de ordem ao juiz da primeira instância, que no caso é o Moro, para que ele proceda à execução da pena. Isso está escrito na decisão deles. Se há um outro movimento, e a gente está vendo um movimento aí na mídia comercial, na mídia monopolista, de incentivar para que o Lula seja preso de imediato, eu acho que a gente tem que ficar tranquilo e continuar na luta. O que eu vi em Porto Alegre é muita disposição de luta dos movimentos sociais, das forças de esquerda, das forças progressistas, no sentido de combater esse absurdo que estão querendo fazer e defender a democracia. Eu vi juristas brasileiros, juristas estrangeiros, eu vi parcela do PMDB, através do Requião, que é um setor mais à esquerda do PMDB, eu vi o representante do PSB lá no palanque do Lula, entregou inclusive uma carta a ele, eu vi os companheiros e companheiras do PCdoB, através da Manuela, no palanque, etc. Eu vi os movimentos sociais presentes, obviamente o PT, que é o partido do presidente Lula, o ato do Fórum Social Mundial, com várias representações do MST, do movimento dos sem terra, dos sem tetos, né, do Boulos, eu vi movimento de mulheres, eu vi movimento da juventude, eu vi a UNE, eu vi todo mundo com muita garra, mais de 70 mil pessoas fizeram a maior manifestação que o Rio Grande do Sul já viu, lá na Esquina Democrática. Então, eu acredito que, independente se no final vão ou não prender o Lula, que a nossa luta, a nossa decisão é de permanecer ativos defendendo o Estado de Direito, defendendo a democracia. Mas, Moisés, me diga uma coisa. Vamos aqui conversar primeiro ainda sobre o julgamento, antes de falar dos desdobramentos. Afinal de contas, como é que Lula foi condenado se não tem prova? Olha, Madureira, eu acho que não só não tem prova, não tem crime, certo? O Lula não cometeu crime e, portanto, não tem prova e não poderia ser condenado, certo? Essa condenação, obviamente, faz parte de um jogo político que já vem há algum tempo e que as forças progressistas, que as forças de esquerda e os movimentos organizados não conseguiram impedir. Às vezes, historicamente, você mais do que ninguém sabe disso, tem retrocessos que fazem com que a luta vá caminhar por outros caminhos e consiga, certo, quer dizer, avançar em outro patamar posteriormente. Mas para isso tem que continuar de pé os movimentos na luta. A justiça brasileira, certo, quer dizer, passou a ter uma defesa
a partir da primeira instância, corporativista, certo? Então, há uma luta política, o Moro, certo? Quer dizer, condenou o Lula sem condições de ter condenado, dentro do nosso direito, que é direito romano, certo? Que é da presunção de inocência. O próprio Moro, nas explicações sobre a sentença, ele disse que nunca tinha afirmado que contratos da Petrobras tinham irrigado a compra do triplex do Lula. Então, só essa declaração dele, certo? E os juristas internacionais estão afirmando isso sobejamente, não poderia condenar o Lula. Porque um processo não é uma coisa, eu acho, eu quero, eu desejo e etc. O processo é uma coisa concreta, é denúncia, indício de prova, para onde foi o dinheiro, da onde veio o dinheiro, quais foram os agentes. É isso que faz um processo. Ninguém é condenado, certo? Sem ter isso, não deveria ser condenado, sem isso ter ficado claro. Então, o que aconteceu? Se a gente pegar a própria declaração do Moro, de que os 3 contratos denunciados pelo Ministério Público para dar base à abertura do inquérito do Lula, não ter irrigado a compra ou as obras do triplex, como afirmou o Moro após a sentença, isso já deveria ter suspenso totalmente esse processo. Então, a gente, do outro bate-papo que a gente teve, você, com suas palavras, está começando a concordar com a tese de que a decisão de 3-0 lá no Tribunal da Segunda Instância em Porto Alegre, a condenação por 3-0 é a consolidação, ainda não é o capítulo final, mas é a reafirmação de que vivemos um período, foi dado um golpe, que o golpe teve que manter os golpistas tiveram que manter a sua tese pelo judiciário, porque a decisão judicial começa no Paraná, no sul do país. Começa lá no Moro. O novo caçador de Marajás, né, na República Brasileira, o outro lá caiu, lá atrás, e agora ele quer ser o novo caçador de Marajá. Mas, veja bem, no caso específico, a votação de 3-0 não era a expectativa, né? As pessoas esperavam que fosse 2-1, não, foi 3-0, ou seja, uma autoafirmação no momento em que todo mundo estava dizendo que não tem prova, era um ataque à democracia, que todo mundo estava criticando a justiça responde dizendo, não, é 3-0, está confirmado. Olha bem, eu acho que a justiça está se distanciando, inclusive dos cânones do próprio direito, entendeu? Isso faz parte também, na medida da denúncia que vinha atingindo a justiça, que é uma caixa preta, e nós estamos vendo agora, inclusive não é setores de esquerda, a Folha de São Paulo, que é um jornal bem conservador, já está mostrando como os juízes e a justiça vivem, certo? Quer dizer, num paraíso, enquanto o país vive crise, vive dificuldade, etc., a justiça vive uma situação. Agora, o Supremo Tribunal Federal decidiu que 186 dias eles não vão trabalhar, pô. Um ano tem quanto? 300? Estão estressados, ou sei lá, certo? Eles devem estar, sei lá. Então, esse tipo de comportamento, todo mundo estava levantando que, pô, não deveriam seguir essa trilha, certo? Porque essa trilha é a trilha do distanciamento. E é uma trilha de estar tocando fogo, certo? Lá embaixo, certo? Pode ser que isso seja o caminho que eles escolheram ou que a realidade vai levar, entendeu? Agora, porque nem o Moro deveria ser o juiz do caso, certo? Porque ele não tem nada a ver com esse caso, certo? Então, isso já é uma forçação de barra que demonstra que o país, certo, chegou num determinado patamar onde, certo, quer dizer, as vozes que deveriam se levantar contra o arbítrio estão no seu corporativismo, vão lá defender o seu lado, etc. Agora, pode ser que isso seja o caminho que nós vamos ter que trilhar. E vamos passar por cima deles logo adiante, não tenha a menor dúvida. Porque se você fez uma comparação muito feliz
com o Collor, onde é que está o Collor? Ele é candidato novamente, certo? Mas só o nome, botou o nome na praça. Está lá o nome e tal. Mas o Collor, pô, dançou. Agora, todo mundo está vendo que o Moro, que fala sobre moralidade, e o nosso Paulo Henrique Amorim, certo? Falou que são os moralistas sem moral, certo? Quer dizer, o cara recebe auxílio moradia tendo casa em Curitiba. O cara recebe acima do teto constitucional. E isso não é corrupção? Isso é o quê? Não é falta de ética? Não é falta de ética? Não é falta certo? de moral? Então, os caras ficam sendo fotografados, certo? Quer dizer, para mídia, etc. e tal. Pô, quando o juiz é o cara que não aparece. O juiz tem que ser o cara que foi escolhido pela sociedade em concurso público, certo? Para ter um comportamento de juiz. Comportamento de juiz não é de jogador de futebol, de astro de cinema, etc., ou de políticos. Não é. O juiz é aquele cara que tem que... Já existe um problema, viu, Madureira, que é da legislação, que é o seguinte: o cara que faz a instrução, que levanta, que decide prisão, que decide, condução coercitiva, etc., tal, ele, no final de tudo feito, ele que vai decidir se o cara... Pô, o cara já mandou prender o cara já fez um batalhão ir atrás do cara em casa às 6 horas da manhã. Então, o que ele tem que... Ele vai condenar, claro, porque como é que ele vai explicar esse comportamento anterior? Então, o cara que faz a instrução acaba sendo o cara que toma a decisão. E monocraticamente, ele sozinho. Então, isso já começa mal. Esse julgamento dos 3 lá, eu acho que foi corporativismo e mais. Quais são os argumentos? Quais são os argumentos? Eles fizeram aqueles argumentos que você viu naquele dia do impeachment, aquela coisa horrível lá, certo? Ou do procurador que fala assim, esse que fez um PowerPoint, certo? Pô, mostrando que o Lula era o centro da corrupção no Brasil e tal, sem ter prova, porque ele tinha certeza disso. Pô, eu quero pegar esse ponto que você falou, da certeza de que Lula era o epicentro da corrupção na República Brasileira. Eu acho que o que ficou cada vez mais vai ficando evidenciado. Primeiro, existe um choque geracional dentro do judiciário brasileiro. Você tem, de um lado, aquela geração que foi formada na visão do domínio do fato, que é o que está previsto na Constituição alemã, diferente da tradição jurídica brasileira, que é o devido processo legal. Se tem prova, apresente a prova. Se não tem prova, não tem fato a ser julgado. Essa geração nova, essa é a geração do Moro, foi a geração do Joaquim Barbosa, formado nessa escola da teoria do domínio do fato. Você não precisa ser o próprio agente, mas você domina, porque você está numa posição, inclusive um dos desembargadores desenvolveu esta teoria para justificar seu voto. O relator usou essa teoria para justificar seu voto. Então existe esse conflito geracional no judiciário. Agora, mas o que eu acho mais engraçado, que é isso que a gente tem que começar a debater no desdobramento. Quem defende a tradição brasileira do sistema judiciário é o STF, parte do STF, né? E quem aparece na linha de frente questionando a ala da teoria do domínio do fato é Gilmar Mendes, né? E Gilmar Mendes solta Aécio Neves, que já é de domínio público as suas práticas e ameaças. Solta empresários já também de domínio público aqui no Rio de Janeiro, que estão mais sujos que ali o puleirinho do passarinho na gaiola. Para a população, não fica uma imagem distorcida da defesa do Estado de Direito? Nós temos que defender o Estado de Direito, mas quem defende o Estado de Direito hoje são os mais questionáveis? Como reverter isso? Olha, o Estado de Direito
cabe todo mundo que defende o Estado de Direito, certo? Então, claro que tanto a esquerda, o centro, como setores da direita que são democráticos, que aceitam conviver num sistema democrático e tal, tem que defender o que está na lei, o que está na Constituição, certo? Eu acho que esse espaço foi ocupado pelo Gilmar Mendes, certo? Porque, obviamente, os caras que deveriam estar na linha de frente disso, que era o Barroso, a própria Carmen e outros e tal, abdicaram desse papel, estão sendo dirigidos pelo Gilmar. Aí é uma questão de foro íntimo, né? Quer dizer, eles estão ali para aplicar a lei e para interpretar a Constituição. Aceitaram aquela tese lá do Joaquim Barbosa, que era uma tese para poder haver a condenação do Zé Disseu. O Zé Disseu não cometeu nenhum crime, certo? Mas eles... não. A partir da visão de que havia uma organização criminosa na presidência, você pode condenar todo mundo. Eu diria que a gente devia condenar também o Rodrigo Janot, né? Porque se o assessor dele fez articulação fora do script do Ministério Público, certo? Quer dizer, que ficou lá e ele mesmo denunciou e tal, certo? Se gente está recebendo acima do teto, então tem que condenar também os representantes da justiça, etc. Só que isso é seletivo, por isso que é golpe, né? Porque é uma coisa, não é um avanço social representado por nova interpretação da lei, certo? É um recuo, porque aquilo representa uma coisa seletiva para atingir o que está sendo mesmo condenado é a população. O que está sendo mesmo condenado são os governos populares, que ganharam 4 eleições seguidas. É isso que está em jogo. E é isso que, ao invés das baionetas, do golpe que derrubou as reformas de base, certo? Eles agora estão usando a justiça como instrumento dessa manipulação, certo, da democracia. O que fazer? O que fazer? Eu vi lá em Porto Alegre, é isso. 70 mil pessoas na rua. Quando foram fazer a audiência com Lula, lá o Moro, foram 50 mil, certo? Agora, dia 19 de fevereiro, uma greve geral das centrais sindicais, chamado pelas centrais e com apoio da Frente Brasil Popular, que você conhece bem e participa dela, com o MST, com Boulos, com todo mundo. Greve das mulheres, dia 8 de março, certo? Congresso do povo, etc. E manter a candidatura do Lula, porque a candidatura do Lula não é a candidatura só do PT, certo? É uma candidatura que representa a defesa da democracia. Mesmo que as forças progressistas vão organizar o debate com outros candidatos, etc. Eu não vejo nenhum problema com isso. Então, eu acho que o caminho é da luta. Se na época de 64 eu participei do período ali pós início de mobilização a partir dos anos 70 e tal, não participei do período mais próximo do golpe, nem de 68, 69, é isso. Nós sabíamos que a situação era difícil, mas cada um tinha que fazer a sua parte. Eu acho que é isso que nós temos que reafirmar. E eu quero dizer que nós vimos muita energia lá em Porto Alegre, certo? Quer dizer, vimos aí os estudantes ali na porta da Rede Globo, aqui no Rio, certo? Quer dizer, esse movimento que a gente precisa de fazer. E entender que, obviamente, todas essas medidas que nós estamos vendo, que você comentou, também devem nos trazer à luz, né? Quer dizer, de atitudes que os governos populares de 13 anos, 12 anos ou 13 anos, certo? Não tomaram e que deveriam tomar. Principalmente no sentido de democratizar a mídia, certo? Ter uma imprensa progressista que tivesse influência no conjunto da sociedade, trabalhar a mobilização e a conscientização do conjunto da militância e da população, certo? Quer dizer, e diversas outras medidas que a gente está vendo, a escolha dos membros do Supremo Tribunal Federal, são membros que se submetem, certo? Quer dizer, a um comportamento que mostram que não tinham raiz realmente progressistas, certo?
Então, eu acho que também é um aprendizado que nós temos que fazer para avançar. Quero pegar um gancho seu aí que você levantou agora, no final dessa sua argumentação, que é sobre a questão de medidas, ou não são nem medidas, nesse momento seriam pontos programáticos, né? Democratização dos meios de comunicação. Gosto eu de perguntar a todos os debatedores, a todas as pessoas que estão refletindo sobre a conjuntura, o seguinte. Lula, o que é isso? Não é que o que é isso, não é o seguinte, ó, Lula candidato. Vamos raciocinar, vamos fazer um exercício de imaginação, como diz um ex-colega meu. Lula candidato a presidente da República, 51%, ganha no primeiro turno. Democratização dos meios de comunicação. Você só tem dois caminhos para fazer isso. Se o Lula for eleito presidente, você só tem dois caminhos. Se o Lula é eleito presidente, ele vai ter que aprovar no Congresso Nacional uma nova legislação, concessão, como é que é, canal comunitário, rádio, ou seja, mudar o escopo jurídico dos meios de comunicação do país. Para fazer isso, tem que ter maioria no Congresso Nacional. Se não tiver maioria no Congresso Nacional, não faz isso. O outro caminho é no pau e na marra, né? Então, nós estamos discutindo aqui quais são os caminhos. Não tem meio termo. Ou vai fazer pelo Congresso, mudar a lei, ou vai fazer no pau e na marra. Não vamos discutir no pau e na marra, porque no pau e na marra é um determinado quadro específico. Vamos lá discutir pela via democrática, Lula eleito presidente, deputado votando, senador votando. Como é que eu posso falar em democratização dos meios de comunicação com o Congresso que está aí? E aonde aponta, mesmo com toda a crise, mesmo com toda, digamos assim, ceticismo da população, com uma vontade de renovar imensa, a gente sabe que a maioria dessa composição do Congresso Nacional tem uma máquina por trás montada, tem lá uma prefeitura, tem lá empresário por trás, que a probabilidade de se eleger uma Câmara ainda de conteúdo atrasado. Como é que nós podemos falar em democratização dos meios de comunicação para além do discurso? Olha, eu acho que a gente precisa de falar o discurso e precisa de ir à prática. Não dá para ir à prática sem discurso. Então, temos que falar e eu vou tentar mostrar o que eu acho sobre isso, certo? Primeiro, não acho que só tem esses dois caminhos, certo? Existe referendo, plebiscito, certo? Quer dizer, mas tem que aprovar no Congresso Nacional. Referendo, você tem que aprovar. Plebiscito, você tem que aprovar. Veja bem. Como é que você constrói a maioria no Congresso? O Lula veja bem, o Lula, primeiro que você ganhando uma eleição, diante desse bombardeio todo, etc. tal, você já sai com um V0 muito grande, certo? Para ir para o Congresso e baixar uma norma e botar a discussão. Desculpa te interromper. Você acredita que uma vitória do Lula em primeiro turno ou segundo turno... Em primeiro turno. ...criará as condições políticas para uma nova repactuação com essa estrutura política que Veja bem. Vão deixar Lula governar? Veja bem. Eu acho que neles não vão deixar o Lula governar. O povo e o Lula vão governar. Então você acredita na outra tese? Não acredito não. Essa maneira de colocar, me perdoe a franqueza, certo? É uma maneira invertida. Eu trabalho de outra forma. Então, eu sou um pouco otimista, porque eu trabalho com o seguinte, o que nós temos que fazer? Não o que os caras vão fazer. O que os caras vão fazer, eles vão querer atropelar o povo? A gente faz porque aquela coisa da força que você falou aí, a gente não discute, a gente faz, certo? E não fica debatendo em programas, etc. Tal. A gente está discutindo aqui que eu acho que se o Lula ganha e vai ganhar no primeiro turno, acredito eu, certo? Nós vamos tomar as medidas que o Executivo pode tomar, certo? Não abrir aquele debate no Congresso. Vamos abrir o debate no Congresso também. Mas vamos tomar as medidas que podem ser tomadas pelo Executivo e muitas delas podem ser tomadas, como, por exemplo, o Canal da Cidadania, certo? Foi tomada a medida, se passou para cada município, certo? Então isso fica aí, o troço não funciona.
certo? Então, tem que se tomar medidas que o Executivo pode tomar, porque não pode ferir a Constituição, para ampliar isso. Segundo, o Executivo pode cobrar as dívidas da Globo. Isso aí é uma questão do Executivo, não vai para o Congresso, certo? Os financiamentos que foram realizados, a aplicação da Constituição, etc. Tal, isso nós temos que fazer o governo federal encaminhar, certo? Eu não teria aqui toda a pauta, mas é usar os instrumentos que estão à disposição do Executivo para desenvolver essa política. Como? Porque, veja, do ponto de vista de jornal, revista e impressos em geral, todo mundo tem o direito de fazer qualquer bobagem que quiser, escrever qualquer bobagem, distribuir esse lixo que é a Veja, e etc, etc, tal, certo? Isso aí, cada um vai fazer. Então, o que tem que fazer é estimular a cooperativa de jornalistas, que dá financiamento, certo? Usar a mídia governamental para distribuir de forma mais equânime, certo? E etc e tal. Então, isso, na época do Getúlio Vargas, se fez última hora, certo? Então, nós temos que ter o nosso última hora, certo? Nacional, etc. E eu acredito que as forças progressistas tenham refletido sobre esse período todo para terem uma atitude mais comum e tal, etc. Do ponto de vista de rádio, televisão, que são coisas limitadas, né? Porque o espectro eletromagnético é limitado, você tem que fazer um decreto, certo? Para ser debatido no Congresso e tal depois, tipo a Argentina, por exemplo, certo? Um terço é governamental, um terço dos movimentos sociais e um terço da área comercial, que é o que está mais ou menos na Constituição, que é o artigo, o capítulo de comunicação social, diz lá que tem que ser uma coisa que é compartilhada, certo? Quer dizer, o segmento de comunicação tem que atender às diversas demandas da sociedade, certo? Em outros países também já foi feito. E é óbvio que o governo não pode, acabou a eleição, então agora vamos trabalhar só a questão dos parlamentares, que eu acho que isso está errado, porque retira, certo? Quer dizer, a participação ativa dos movimentos sociais, da sociedade, etc. É claro que isso representa um certo frisson, vou dizer assim, um certo arranca-rabo, certo? Então, eu acho que isso é uma nova vivência que nós vamos ter e que vamos ter que aprender com isso. Agora, que tem que tomar medidas que a lei permite, que a autoridade da presidência permite, e travar a luta no Congresso no ponto certo, etc., claro, sem dúvida nenhuma. E saber escolher os dirigentes dos poderes, certo? Principalmente da Justiça. Então, nós estamos em 2018, ano de eleição. Todos esses caminhos que você levantou, eu volto a insistir na tecla, porque, veja, a agenda de mobilização do movimento social organizado, ela está posta, ela está sendo feita, tem a agenda do Congresso do Povo, que é justamente para discutir um programa alternativo. Você podia falar um pouco sobre isso. A essa situação que está colocada, mas ainda assim, entenda, como você mesmo falou, a gente tem que discursar, mas também tem que dar consequência ao discurso. Nesse momento, 2018, nós temos que denunciar a sociedade do golpe, denunciar a política de desmonte da soberania nacional, de desmonte daquilo que se entende por nação pelo Temer, mas também tem que apontar perspectiva. Hoje, Lula é esse símbolo, né? É o grande símbolo de resistência. Mas eu tenho conversado com as pessoas o seguinte: nós precisamos eleger deputados. Não é o problema de você focar no parlamento, é um problema de você reverter a correlação de força. Para você chegar com uma correlação de força diferente no parlamento, você precisa construir um programa, unificar o povo, que é o papel que o Congresso do Povo pode reunir, que é reunir homens, mulheres, jovens, negros, gays, lésbicas, em torno de um programa democrático popular. Essa é a ideia do Congresso do Povo. Isso. Essa é a ideia do Congresso do Povo. Só que essa ideia ela precisa ganhar força física, material, na rua, nas mobilizações, e essa força também precisa se expressar dentro do parlamento. Precisa ter representação concreta dentro do parlamento.
Temos que jogar para reverter a correlação de forças. Porque, veja, fazer um plebiscito no país sobre qualquer coisa, realizar o plebiscito, você tem que aprovar no Congresso Nacional. Fazer um referendo sobre determinado tema importante para a sociedade, você precisa aprovar no Congresso Nacional. O que eu acho que é importante, que a gente precisa também começar a dizer à população, não basta eleger Lula presidente. Você tem que eleger Lula e uma bancada comprometida com um verdadeiro programa do povo, com a verdadeira carta do povo. Não é aquela carta ao povo que foi dada no primeiro mandato, que era mais uma carta de conciliação com o que há de mais... Carta de conciliação com quem aplicou o golpe no Brasil. A carta ao povo agora, que vai sair do Congresso ao povo, ela tem que ter um caráter mais radical. Eu estou inteiramente aliado com o seu discurso, certo? E digo mais, o que poderia avançar ainda mais era se conseguisse ter alianças, né? Quer dizer, parlamentares no campo das eleições proporcionais, para dar peso àqueles que pudessem ter mais desenvoltura política, eleitoral, né, em determinadas regiões. Isso é uma coisa que é um xadrez meio complicado, aí não daria para a gente debater aqui, isso teria que ser feito entre os partidos, etc. Tal, até porque tem uma legislação aí que não é fácil. Não permite esse tipo de coisa, isso é feito meio de forma indireta e tal, para poder não perder votos e tal. Mas veja, isso só vai ser possível, só seria possível, mesmo se a legislação permitisse e tal, se a gente construísse uma unidade maior. E essa unidade, hoje, passa por esse alinhamento político principal. Se a gente conseguir, como a gente viu lá em Porto Alegre, certo? Um alinhamento de segmentos de vários partidos, certo? Claro que nem de todo o partido, mas de setores do partido. Você teve o Boulos, por exemplo, é do PSOL. Né? Já confirmou? Não, eu soube que ele estava sendo trabalhado para ser candidato e tal. Ou ele é próximo, né? Se alguém falasse o nome dele e ele não tivesse nenhuma proximidade, ele ia negar e tal. Então, tem uma proximidade. Ele estava lá, com essa posição. O PCdoB, o PT, certo? O PSB tinha um segmento lá que levou uma carta, tal. O próprio PDT. Requião, certo? Eu não identifiquei diretamente o PDT, mas provavelmente deve ter gente lá. Eu não identifiquei porque eu estava fazendo a cobertura jornalística. Mas eu estou falando, esse caminho da unidade, certo? Passa por travar essa luta concreta no momento atual, certo? A gente não... E também toda a estratégia a gente não debate na televisão, né? Porque não dá tempo. As pessoas não têm todos os elementos para poder chegar a essa análise. Mas o principal é que as forças populares, as mais representativas e tal, estão focadas no mesmo caminho. E eu acho que é isso que a gente precisava de reafirmar para exatamente conquistar outros segmentos que ainda estão em dúvida, segmentos que estão meio perdidos aí diante do quadro, porque é um rolo compressor, você até falou isso na última conversa que a gente teve, há um rolo compressor que é... Então, o pessoal atinge o Lula para poder tirar uma... Aí depois toca a destruição da legislação trabalhista e antes inviabiliza financeiramente as centrais. Certo? Exato. Então, tem uma estratégia aí definida para... Bem articulada. Exatamente, para dificultar e tal. A gente sabe disso, nós estamos num período de retrocesso. Há uma possibilidade da gente... há uma possibilidade de reversão, e tem que fazer a resistência. Se isso vai dar certo, eu não sei, mas eu não estou preocupado em concluir se vai dar certo ou não. Eu estou preocupado em mobilizar mais energia nesse caminho. Eu acho que isso aí está correto. Eu acho que o parlamento, houve uma subestimação do parlamento, está claro, dentro daquelas análises sobre o que foi os 13 anos e tal, do governo popular e tal, porque o parlamento é fundamental. Então eu sugiro que tenha os maiores articuladores articulando e a gente tenha
o povo na rua ajudando nessa articulação no Congresso. Mobilizadores Os maiores mobilizando para a gente ir lá se encontrar na porta do Congresso em cada votação e poder fazer a influência e tal. Agora, é óbvio que um governo que saia das urnas, ganhando no primeiro turno, certo? No pau que vai acontecer na eleição, tem que aproveitar aquele impulso logo o inicial. Certo? E eu, como provocador, não vou deixar de fazer esta pergunta reflexiva. A defesa do Lula achava que o placar seria 2-1. A defesa do Lula achava. O advogado dele, inclusive, antes do julgamento, deu essa entrevista. Lá em função das questões técnicas, 2-1, negócio do recurso e tal, não sei o quê, vê um 3-0, né? Mas o que eu quero chamar a atenção? Os golpistas continuam firme e forte mantendo a linha. 3-0 na segunda instância, tem vai ter o recurso, depois de todos os recursos pode ser preso tal, e aí vamos embora. As pessoas deram um golpe no Brasil para devolver o poder a Lula? Olha bem, eles deram o golpe não para... Porque a questão é o seguinte, o cara consegue uma vitória parcial, né? Derrubar a Dilma. Mas tem uma eleição. O cara tinha que derrubar a Dilma, suspender as eleições, fechar o Congresso, foi o que a ditadura fez, certo? A ditadura tomou o poder e tal, e depois já fez o AI-5. Certo? Tomou várias medidas, fechou o Congresso, não era inicialmente o que eles estavam querendo. Então, isso é um processo político, é uma luta política, certo? Eles não vão devolver, eu não vou dizer um palavrão porque eu estou aqui no ar e tem gente em casa e tal, etc. Então é o seguinte, eu não quero saber o que eles vão querer ou não. Eu quero saber o que nós queremos, certo? O que nós queremos. É isso. Quero saber o que os golpistas querem. Golpistas nós vamos botar mobilização em cima deles, para não falar outras coisas, certo? A questão, né, é que se eles vão deixar ou não, porque a questão não ocorre nesse diapasão. Eu deixei ter o golpe, eu deixei você dar o golpe, etc. Esse linguajar não passa uma correta avaliação da realidade, certo? Não é que deixar. Eles não querem que o Lula seja candidato. Eles não querem que o Lula ganhe. Eles querem botar o Lula na prisão. Eles querem fechar o PT. Se puder, fechar o PCdoB também. É claro, é óbvio. Mas isso aí é eles que querem. Eles que ficam com os quereres dele, que eu estou querendo outras coisas. Então, veja bem, vai ser difícil, vai ser complicado. Se analisar aquela questão se ia ser 2-1 e tal, os advogados do Lula não vão dizer, está perdido. Eles não estão travando luta política como nós podemos falar aqui. Eles estão fazendo a defesa e eles estão, porque eles estão falando para os juízes, eles estão falando para os juristas internacionais, eles estão falando para a ONU, eles estão falando para todo mundo. Dentro do processo, não podia condenar o Lula, certo? E o presidente lá, que é o relator e tal, já tinha dito que era impecável, mas eu não tive tempo de ler. Então, bom, isso já demonstra uma maluquice. Então, os advogados do Lula fizeram lá o que eles tinham que fazer. Agora, o importante é perceber o seguinte, há um movimento para a continuação do golpe que eles deram, da parte deles. Agora, a partir, na minha interpretação, a partir de Congonhas, daquela tentativa de levar o Lula para Curitiba, etc. e tal, certo? Se botou uma resistência, uma barreira. Eu acho que é mais legal a gente resgatar isso. Se continuasse daquela coisa anterior, se lembra de 2013? Movimento, está todo mundo indo para a rua, que não sei o quê. Pô, o nego veio e tirou bandeiras da manifestação, inclusive de gente de esquerda e tal, e o troço eu acho que foi meio de leve, mas até é importante porque o pessoal estava entendendo o que estava acontecendo, certo? Mas ali em Congonhas, eu acho que é um marco. Não vai levar o Lula para Curitiba, certo? Porque aqui era para ouvi-lo, etc. Tal. Inclusive, isso foi tomado por um cara da aeronáutica, um cara lá, até foi citado numa entrevista que eu vi e tal, citaram lá o nome do cara, que o cara lá dava dizer, não, aqui, a instrução aqui, ele ia ficar aqui para ser ouvido, ser depoimento, etc. Tal, não vai levar ninguém para avião nenhum.
e aquilo ali abortou. E tinha uma manifestação ali que foi formada meio assim, de uma hora para outra, mas que serviu também para... E a partir dali, eu acho que houve uma mudança de tom e, portanto, nós chegamos aos 70 mil em Porto Alegre. Então, eu acho que o que eles querem, eu sei que eles não querem. Agora, o que nós queremos e o que nós devemos fazer para tentar mudar esse quadro, eu acho que os movimentos sociais, os partidos progressistas estão lutando bravamente para que isso possa ser realizado. Mas e aí? Olha, eu vejo o seguinte, eu acho que, independente se o Lula é preso, se o Lula for preso, eu vou visitar o Lula, certo? Eu vou lá pedir para visitar o Lula, etc. E eu acho que muita gente vai fazer isso. Eles vão ter que segurar essa peteca aí, certo? Vai ter um acampamento em torno da prisão, ou se vão levar o Lula para algum lugar e tal, etc. Quer dizer, isso aí eu não vou dizer o que eles vão fazer, que eu nem sei o que eles vão fazer. O único lugar seguro para eles levar o Lula é Guantánamo. Fora disso... A questão é a seguinte, o que eu sinto é uma energia fortíssima e sendo aumentada, e que nós devemos aumentar mais, no sentido de defender a democracia. Nós não estamos defendendo o Lula como pessoa física, certo? O Lula e tal, etc. Por mais que muita gente goste do Lula e tenha achado que o governo dele representou um avanço, etc. Tal. Nós estamos defendendo a democracia, nós estamos defendendo o Estado de Direito, certo? Saiu um livro aí de um jurista progressista de que é o seguinte, o neoliberalismo não suporta nem o Estado de Direito, certo? Para ele ser implantado. Então, nós temos que arregaçar as mangas. Se algum companheiro ou alguma companheira achava que nós ganhamos 4 eleições, o troço vai seguir, isso é um aprendizado, porque a luta política, né? E na teoria de Marx, a luta de classe e tal, ela não para nunca. Ela mesmo naquele período que o Lula ganhou, que as coisas estavam indo, que tinha uma aliança, aquilo estava sendo travado em outro campo. Foram 4 eleições. Qual é a questão? Está claro, cada vez mais claro, e é importante que a população veja isso. Todo esse movimento foi feito porque é o seguinte, as forças progressistas ganharam 4 eleições seguidas. E pelo andar da carruagem, o Lula seria eleito no 5º mandato, com possibilidade de ter o 6º, certo? Então... Mais 8 anos. Mais 8 anos, então... A possibilidade de eleger mais outro. Isso, o Mota, que era um dos articulistas principais do PSDB, do Fernando Henrique, tinha profetizado, né, o Sérgio Mota, tinha profetizado que o PSDB ia ficar 20 anos no poder. Ficou 8. Mas as forças progressistas, porque eu não falo que o governo é do PT, porque aqui foi um governo das forças progressistas, inclusive o meu amigo lá da Uni, o Aldo Rebelo, né? Foi, como é que é? Ministro da Defesa. Presidente certo? da Câmara. Então, o presidente da Câmara. Então, as forças progressistas ficaram... Hoje, pré-candidato a presidente pelo PSB. Isso. Ah, é? Pelo PSB? Eu não sabia. Então, iam ficar 4 mandatos, vezes 4, 16 anos. E é isso que atormentou essa turma, certo? Bom, então, é a partir daí que foi tirado uma política e seguinte, nós temos que fazer qualquer coisa. Então, eles achavam que ia dar certo? Não acho. Pode ser que alguém tenha achado e tal. Eles foram para a batalha lá, independente se o povo ia sofrer, se a soberania ia ser arranhada, se isso, aquilo, eles foram com as armas que tinham e que não tinham, certo? Que ilegais, etc., foram à luta. Claro que sempre o vetor é o vetor resultante. Eu faço isso e os outros fazem isso. O resultado acabou dando naquilo que deu, certo? Então, da mesma forma, vai ser daqui para frente. Então, eu acho que o que nós temos que fazer é seguir o roteiro da mobilização. E a avaliação a gente faz em pequenos círculos e faz depois, certo? A questão é que eu quero estar no Maracanã, no Congresso Nacional, que eu vi o Stélio, e nós estamos passando aqui na TV Comunitária a cobertura que nós fizemos, certo? Está divulgando, etc. Então, Moisés, 2018 promete, você que está em casa nos assistindo, nós estamos aqui pela TV Comunitária, dando essa largada
pós-julgamento, né? Antes do julgamento a gente estava naquela discussão, e aí como é que vai ser? Vai ser condenado? Não vai? A expectativa em torno do julgamento do presidente Lula. Agora tivemos o julgamento, todas as cartas estão na mesa, Congresso do Povo convocado, agenda de mobilização do movimento social para defender o Estado Democrático de Direito, para defender o direito dos trabalhadores, para defender o direito das mulheres e da juventude, de um lado. Do outro, aqueles que querem acabar com a CLT, acabar com o direito à greve, acabar com o direito do trabalhador, tirar a verba dos projetos sociais, dos programas sociais e entregar cada vez mais o país ao capital estrangeiro. Esse é o campo de batalha, como diz Moisés, né? Esse é o campo de luta. Essa é a definição do ano de 2018. Quem vai ganhar esse game? Quem vai ganhar o jogo? Ninguém tem bola de cristal nem búzio para dizer. Mas as cartas estão na mesa e as coisas estão em pleno curso. Viveremos fortes emoções de 2018 com a cobertura da TV comunitária e dos nossos diretores, como esse grande jornalista Moisés. Madureira, isso mesmo. E eu queria só dar mais uma informação, porque nós estamos, na nossa programação, passando vários programas da cobertura que teve lá em Porto Alegre, certo? Então é importante essa divulgação, porque lá em Porto Alegre teve um movimento muito forte, né? Você teve no dia 22, foi segunda-feira, 2 dias antes do julgamento, os juristas e os intelectuais. Nós tivemos um criminalista italiano que mandou uma carta realmente... Nós tivemos uma fala do Eugênio Aragão muito importante, porque pegava a parte jurídica e a parte política. Nós tivemos outros juristas brasileiros, tivemos um português, um jurista português do PC português e que participa e até falou muito do Celso Amorim, porque ele fez uma comparação dizendo que o Celso Amorim é responsável por tudo isso, porque ele foi fazer uma atitude anti-imperialista na política externa brasileira e tal, ele fez uma paródia, mas uma brincadeira e tal. Depois nós tivemos um ato feminino, um ato das mulheres. Teve um boicote. Eu entendo como boicote. Apagaram as luzes. A gente gravou o apagão e saímos e tal. Tive declarações e discursos muito importantes. Eu queria destacar 2 do PCdoB. A Portugal, Alice, Portugal, que eu acho que é baiana, né? Baiana. E a companheira do Rio Grande do Sul, a Manuela Dávila, que é candidata... Pré-candidata a presidente. Pré-candidata do PCdoB e tal. E teve outras, teve aquela que foi ministra, né? Minecucci, eu acho que é uma coisa assim, uma senhora que foi... Ou participou com a Dilma e tal. Teve o discurso da Dilma. Tudo isso está na nossa programação. Depois veio um ato anti-globalização, onde o Requião deu uma palestra, teve de novo a Manuela, teve o Boulos, teve o ex-governador da Bahia, que estão dizendo que pode ser o cara que substituiu o Lula e tal, que é o ex-governador Jacques Wagner. Certo? Teve a representação do MST, certo? E diversas... teve o Paim, certo? Nesse ato. Depois dessa... A gente foi para uma manifestação de rua, onde teve os 70 mil lá, certo? Na esquina democrática. Nós temos todo esse material. E aí teve o discurso do Lula, que nós pegamos a maior parte do discurso do Lula, porque os jornalistas eram muitos e não podia subir no carro de som todo mundo, certo? E fazia um revezamento e tal. E nós pegamos com as nossas câmeras da TV Comunitária do Rio uma boa parte do discurso do Lula, que faz parte desse programa. E o último dia foi dia 24, que teve a vigília ali acompanhando o julgamento no acampamento dos movimentos sociais, que a gente pegou várias entrevistas. Em particular, a gente queria destacar 2. Uma do Aldo Arantes, que foi líder da UNE em 61, na época da renúncia do Jânio Quadro, e no golpe de 64, certo? Ele já não era o presidente, mas todos os antecedentes ele fez um paralelo. E a do João Pedro Stedley, do MST,
que fez toda essa agenda que você falou aí dos movimentos sociais. Dia 19 de fevereiro, greve contra a Previdência para que não coloque em votação a reforma da Previdência. Dia 8 de março, as mulheres vão organizar uma greve, as mulheres não irem trabalhar, as mulheres trabalhadoras. E, a partir daí, vão ter os congressos estaduais e as mobilizações de bairro, etc., preparando os congressos estaduais do povo e para culminar com o Congresso Nacional do Povo no Maracanã. Ele falou que estão trabalhando para que seja no Maracanã e ele relembrou uma experiência do Paulo Freire, que reuniu 80 mil educadores no Maracanã para passar toda aquela política educacional daquela época. Então, eu acho que, como disse aqui o companheiro Madureira, coordena aqui esse núcleo de jornalismo, o nosso trabalho é arregaçar as mangas, certo? E a luta, não tem outro caminho, certo? Primeiro que a agenda começa a ser cada vez mais a agenda das eleições, certo? Então, os movimentos sociais continuar na luta, fazer as mobilizações, preparar o programa popular para poder influenciar o governo Lula, que vai ser um governo provavelmente um pouco mais amplo, mas que o povo tem que ter força e tal, etc. E fazer toda a negociação possível no Congresso, claro. Sob pressão, o povo na rua pressionando o Congresso Nacional. Você que está em casa assistindo a TV comunitária, volto a dizer, nós temos um ano 2018 extremamente rico para a história do Brasil, para a história da nação brasileira, para a história do povo brasileiro. Nós estamos vivendo uma verdadeira, mais uma vez, é um momento da história brasileira que nós estamos numa encruzilhada, né? E dessa vez a encruzilhada está muito clara e muito transparente. Se os fascistas golpistas ganharem o game, o Brasil vai enveredar para um período obscuro da sua história, onde o povo trabalhador e a maioria da população vai perder mais direitos, vai ter menos democracia, vai ter menos liberdade. O outro lado, se tomar esse rumo, é o rumo onde se busca mais democracia, mais participação, mais emprego, mais desenvolvimento, mais liberdade. Então está muito claro os caminhos que o Brasil e a nação brasileira pode tomar e que um momento desta decisão, com certeza é 2018. Então, você que está em casa, acompanhe a TV comunitária, porque só aqui na TV comunitária você consegue ter debates e reflexões fora do escopo da Globo, fora do escopo da Bandeirante, fora do escopo dos grandes meios de comunicação que estão tentando construir e legitimar o discurso golpista. Aqui na TV comunitária, em todos os seus núcleos, sua diretoria e seus programas, nós temos programas alternativos, opiniões alternativas com relação a todas as partes que compõem a sociedade brasileira, mas aqui no núcleo de jornalismo, junto com o núcleo de cidadania e política da TV comunitária, nós vamos encarar o debate, nós vamos desmembrar, vamos ali dissecar, esmiuçar tudo o que está acontecendo no país. A TV comunitária tem lado e não é o lado dos golpistas, é o lado da democracia. Obrigado, Moisés, e você que está em casa, acesse www.tvcrio.org.br. TVC Rio apresenta Núcleo de Jornalismo. Apresentação: José Carlos Madureira.